Oi família, graça e paz. Para quem não me conhece, né, porque esse vídeo vai estar na internet, eu sou o pastor Eduardo da comunidade Ágape Semente e Adoração, a igreja que você facilmente acha no Google. Só digitar lá, comunidade Ágape Semente e Adoração, e nós chamamos ela de casa, né? Nós somos os da casa. Lá na igreja, os nossos cultos, né, as nossas programações, segunda-feira, terça-feira e domingo, né? Na segunda-feira nós temos a nossa reunião de oração a partir das 8 da manhã, lá em nossa congregação, e na terça-feira nós temos o nosso estudo, a nossa escola, a EBA, né? A Escola Bíblica Ágape, que funciona às 19h30. E nós temos também o nosso culto de louvor e palavra, que é no domingo às 19 horas, tá bom? Mais uma vez, se você quiser encontrar, é só você digitar lá no Google, lá e você vai achar o endereço direitinho. Fica até mais fácil, você bota no Google Maps e chega lá na nossa congregação. Vai ser um prazer tê-los com a gente, adorando ao Senhor. Bem, eu conversei com a igreja, né, e aos nossos amados irmãos de nossa congregação, nós conversamos e falamos que nós íamos falar um pouquinho sobre intercessão, palavra e louvor, que praticamente nas igrejas é o que funciona, né? É o que rege a igreja, vamos dizer assim, né? Eu botei até um título, né? Vocês vão encontrar no YouTube, no Facebook, de repente no Instagram, o título de Igreja e o Culto. A Igreja e o Culto. Eu não vou trazer nenhum curso teológico aqui, é bom, quem quiser pode estudar, como eu tenho costume de dizer, né? Vou falar de duas palavras hebraicas, só para poder ter um entendimento, mas como eu já falei para algumas pessoas em alguns vídeos, que se você ler a Bíblia, mesmo que alguma palavra em português tenha um pouco de dificuldade de se entender, quando você lê o contexto, vai te dar a base e o que é necessário para você entender. Se você não tem condição de fazer um curso de teologia, de hebraico, de grego, com certeza a Bíblia que você tem em casa em português vai te dar toda a informação necessária sobre o nosso Senhor Jesus e sobre a salvação, o plano de Deus para as nossas vidas, tá bom? Não é difícil. Se você encontra alguma dificuldade e acha tão difícil, lê o texto, lê o contexto, entenda a história. Se você ler a Bíblia e a história, você vai entender o que ela está falando. Bem, nós vamos falar sobre a igreja e o culto, e a proposta é falar sobre intercessão, palavra e louvor. Antes de falar de louvor, palavra e intercessão, a gente precisa entender o que rege isso, que é a adoração. A primeira igreja em Cristo Jesus, a primeira igreja, ela se reunia onde estivesse, da forma como pudesse, porque o entendimento de igreja era muito claro. Para a gente poder entender isso, a gente precisa entender o que a palavra diz sobre a adoração, né? Quantas músicas a gente já ouviu aí? Nós temos que ser um adorador, eu sou um adorador de excelência, e tantas outras músicas e tantas outras palavras que as pessoas dizem que nós devemos ser um adorador. E, na verdade, nós precisamos ser um adorador para entender o que é a igreja e como funciona a igreja de Deus, que não é num prédio. A igreja de Deus funciona em qualquer lugar. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a adoração, né? Jesus deixou lá em João, capítulo 4, João 4, versículo 23, Jesus está falando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana interroga Jesus quando diz, vejo que és um profeta, e aí ela corta o assunto dizendo, nossos pais disseram que é aqui que se deve adorar, e vocês dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. E aí Jesus diz para ela, no versículo 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. São duas coisas bem importantes, né? Em espírito e em verdade. A adoração, ela tem que ser em espírito e em verdade. Só para a gente poder entender mais ou menos, né? Antigamente, quando a gente via as guerras, né? O império
lutava contra o outro, um reino contra o outro. Quando eles venciam, eles faziam do outro povo escravo. E aquele povo era obrigado a se prostrar diante do rei ou do imperador, né, e servir a ele. Bem, é interessante a gente entender que quando o Senhor Jesus nos resgatou, ele nos resgatou do império das trevas e nós servimos a Satanás e, querendo ou não, adorávamos a ele. Por quê? Porque nos rendíamos aos nossos desejos e dando ouvido à voz de Satanás. E quando o Senhor Jesus nos resgatou, nós saímos do império das trevas e agora nós servimos a Deus. Através do sacrifício de Cristo, nós fomos resgatados. E quando saímos do império das trevas, nós começamos a entender que a nossa vida ela estava nos levando para o buraco por causa dos nossos pecados, que Satanás regia as nossas vidas em cima do nosso pecado. E quando entendemos que éramos pecadores, nós nos arrependemos e agora nós dissemos para Deus: vou servir ao Senhor, porque o Senhor me resgatou, e você se rende a Ele e começa a trabalhar para Ele. Como antigamente nos povos, só que os povos, quando aconteciam as guerras, eles eram obrigados a servir aqueles por quem eles foram presos, né? Aqueles que ganharam eles lá na batalha. Agora o Senhor Jesus lutou essa guerra por nós, nos resgatou, e nós vimos que servir o império das trevas ia nos levar ao inferno, e ele nos abriu os nossos olhos que nós desejamos, sem problema nenhum, honrar a Deus e servir a Ele. Bem, quando a gente olha na internet, né, e a gente gosta muito de olhar na internet, buscar informação, e o povo está cheio de informação errada, é legal, mas a gente precisa procurar na Bíblia orar a Deus para que Deus revele verdadeiramente aquilo que Ele quer nos trazer como entendimento da sua palavra. Mas quando a gente olha na internet, nós vamos ouvir dois grupos falando sobre duas palavras que podem significar adoração. Porque quando você vai para o Antigo Testamento, na verdade não existe essa palavra adorar ou adoração. Está escrito, são duas palavras, né, que os teólogos e os estudiosos vão dizer que é adoração. Uma é avodar e a outra é sharar. Avodar quer dizer servir, sharar, se prostrar. Essa palavra adoração só veio para o Novo Testamento, em latim, adorar-te, um negócio assim, mais ou menos, né? E era a ação de você prestar reverência a alguém superior ou a uma divindade, né? Ou prostrar-se, né? Mas no Antigo não tinha essa palavra. Então, algumas pessoas dizem que avodar é adorar e outras pessoas dizem que sharar é adorar, prostrar-se. Mas, só para a gente poder entender, se você se prostrar e o teu coração não estiver em Deus, você não está adorando a Deus. Se você trabalhar e o teu coração não estiver em Deus, você não está adorando a Deus. Por isso que a leitura, por isso que Jesus disse para a mulher: adorar em espírito e em verdade todo o teu coração, como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, tem que estar em Deus. Vamos ler a partir do versículo 4, vai dizer assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Já começa a quebrar a idolatria, a dizer que não se pode servir a ninguém mais a não ser a Deus. E ele está falando para Israel e fala para nós também. E ele vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Lá em Lucas também diz a mesma coisa, quando Jesus é interrogado pelos principais lá. Jesus vai dizer lá em Lucas 10, 27, exatamente esta passagem. Então, adorar a Deus tem que estar com o coração, tem que estar com a alma, tem que servir com força. Não precisava nem estar escrito adore a Deus. Só o versículo nos mostra que nós devemos servir e se inclinar perante Ele, não é isso? Só existe um Deus, então não se deve adorar ou se prostrar ou servir a outro Deus. O nosso Deus deve ser amado de todo o coração, de todas as nossas forças, com toda a nossa alma. É prostrar e servir a Deus.
tanto um quanto o outro não estão errados. Porque se você só se prostrar e não trabalhar, você não serve a Deus, você não adora a Deus, parece que você não foi resgatado por Ele, porque o Senhor não te tirou das trevas para você viver, né? No domingo lá na igreja, me prostrei, eu adorei, ou então levantei minha mão, adorei. Não. Se a tua vida não é uma vida de alguém que serve ao Senhor, de alguém honesto, de alguém que é fiel, de alguém que respeita, que honra as pessoas, você não está honrando a Deus, você não está adorando a Deus. E se você presta um bom serviço para as pessoas, mas não se rende a Deus, não se prostra a Ele dizendo que é Ele que tudo te deu, você não adora a Deus. Então, prostrar-se e servir é um ato de adorar, é um ato de dizer, Senhor, é o Senhor quem comanda a minha vida. Então a igreja, a casa, a igreja de Deus, né? Porque a casa não é a igreja de Deus, casa é a congregação em que nós servimos a Deus, é um lugar onde nós falamos de Jesus Cristo, mas se eu e você não entendermos que a nossa vida tem que estar completamente nas mãos do Senhor, nada fazemos, não adoramos. Porque o verdadeiro adorador, ele se prostra e ele serve a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Pensa comigo na igreja primitiva, primeira igreja, porque hoje em dia a gente vê tanta coisa, né? Porque as coisas mudaram tanto. Entenda, eles não tinham um teto para dizer, ali é a nossa congregação. Eles até se reuniam às vezes no templo, mas eles se reuniam em qualquer lugar, em qualquer momento, partiam o pão, oravam. Não tinha aquele momento, agora é 7 horas, vamos começar o culto. Aí as pessoas botam a sua... esqueci o nome desse negócio, né? Como é? Sei lá, aquele símbolo de santidade, né? Se tornou santo, né? Começou o culto. Acabou o culto, o cara se ajoelhou diante de Deus, levantou as suas mãos, agora é santo, né? Vamos orar e faz a sua oração poderosa, vamos ler a Bíblia, muda a voz e coisa e tal, e pá, e ali fez o seu culto, adorou a Deus e acabou. Não. Aquela igreja, uma igreja sábia, que recebeu logo no começo as palavras e estava ali quente, os apóstolos, né, mostrando sinais e prodígios no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado, e eles ali, né, em qualquer lugar, em qualquer momento, até cultuavam, até adoravam a Deus, indo para as prisões, ou morrendo à espada, ou sendo jogados na arena com os leões. Havia a adoração genuína e verdadeira, porque eles se prostravam e serviam a Deus em qualquer lugar. Igreja de Deus, nós precisamos entender isso. Um culto, ele só é culto quando nós entendemos que Jesus, quando Deus, quando o Espírito Santo é Senhor sobre as nossas vidas, em qualquer lugar e em qualquer situação. E só para terminar, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, olha o que diz aqui, olha que coisa linda, né? Depois leiam o texto todo. Eu não preciso buscar na Bíblia aonde está escrito a adoração. Não preciso. Tudo isso que eu falei para os irmãos é conceito de adoração, né? Paulo vai dizer no versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim honramos a Deus, assim adoramos a Deus, tá bom? Estude, lógico, eu não estou dizendo aqui que não precisa buscar, né, as palavras certas, tem muito texto que foi um pouquinho modificado por causa da língua portuguesa, mas eu digo, e eu já disse, e volto a dizer, você não precisa saber direitinho qual era a palavra que está escrito. Se você ler o contexto, se você não pegar a Bíblia como um livro de adivinhação, se você não pegar a Bíblia como um livro que está aquele versículo, pegar o versículo isolado e fazer as heresias, fazer ideias, montar coisas em cima de versículos isolados, você vai compreender exatamente o que ela está dizendo. É só você ler o contexto.
Leia o texto e o contexto e você vai entender. E a gente vai ver que ela vai apontar para um único caminho. Todo o contexto bíblico, todo o conteúdo bíblico vai falar que nós devemos amar a Deus, nós devemos nos render a Deus, nós devemos nos arrepender, porque adorávamos a outros deuses e a deuses estranhos e servíamos a Satanás. Então o contexto bíblico vai sempre apontar para Deus em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Mas isso a gente vai tratando depois, tá bom? Eu espero que esse vídeo acrescente nos nossos corações um pouquinho de entendimento e edifique a tua vida, espero muito. E espero que Deus me permita gravar outros e assim a gente vai conversando. E na terça-feira, que é a nossa escola bíblica EBA, nós vamos tirar uns 20 minutinhos para poder estar falando sobre isso que nós conversamos agora, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz, amo vocês.